Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a verdade não revelada de Adão e Eva. Embora muitos não entendam que o processo foi alterado numa medida de controle ali no Éden, para que eles se tornassem irrevogavelmente humanos, para que hoje nós estivesse aqui. As nossas perguntas sempre se tornarão impertinentes, mas perceberemos em breve que é a mais irrelevante para entender que mesmo permanecendo ali como um problema assiduamente que não poderia ser evitado, a narrativa de Gênesis descreve que a princípio o problema ali foi uma escolha, mas você perceberá olhando na ótica humana e verá que essa escolha não poderia ter sido evitado. Veja que no princípio o mal começou no céu, mas que Adão e Eva estivessem mesmo cientes dessa escolha em nível de inconsciência. Embora essa resposta funcionasse, era óbvio que não iria mudar nada do que aconteceu na versão anterior lá no céu. A anomalia chamada Lúcifer, que ocasionou toda esta queda, já existia numa versão anterior. E somente Adão e Eva não poderiam corrigir naquele momento o mal que já existia. Na probabilidade de mandar o seu filho lá na frente, precisou criar condições de investigar certos aspectos da mente humana. Embora o seu monumental fracasso de Adão e Eva seria aparente diante de Lúcifer, o anjo de luz, e seria inevitável. Para refletirmos mais com a natureza de Lúcifer, era dificilmente que Adão e Eva estivesse ligado aos parâmetros da perfeição de Lúcifer. Por isso Deus projetou a árvore ali no jardim para poder dar continuidade ao seu projeto lá na frente, de poder mandar o seu Filho Jesus Cristo em resgate de nós. Mas na verdade isso sempre foi uma briga de família que perdura anos, e nós, na verdade, só somos meros espectadores de uma briga de família, desde o dia em que papai acendeu a luz aqui embaixo. O processo em si mesmo foi alterado no decorrer dos episódios, para que Adão não visse que estava caído, e nem Eva também, para que a história fosse revogavelmente mudada numa medida de controle ali no Éden, que dá uma veracidade numa afirmação concreta de que o homem só vai até onde Deus permitir, e que ali a história foi predestinada, como ele bem entender. Se Adão tivesse visto que sua mulher estava caída, poderia até então mudar o rumo da história de não comer daquele fruto proibido. Mas como Deus já sabia, na sua presciência, que os planos dele lá na frente não poderia ser mudado, decidiu que Eva ainda que ali os seus olhos não se abrissem, e só se abrisse após se encontrar com seu marido, onde ali ela foi induzida a comer do fruto proibido e dar também ao seu marido. Esta não é a primeira vez que essa versão acontece. Se você perceber, a primeira versão aconteceu lá no céu, a segunda no Éden, a terceira com Caim e Abel, um irmão matando outro irmão, sempre se repetindo, já estava predestinado. E isso que vocês chamam de tribulação no final, eu chamo de jantar da tarde. A quarta versão foi com Abraão, lá atrás, onde vocês acham que é essa briga entre Israel e Palestina não é uma briga normal, mas uma briga que perdura há muitos anos e que vai findar com a vida de Cristo. Isso não foi culpa de Abraão, porque Deus induziu Abraão nessa quarta versão a cometer isso, para que os planos dele não fossem frustrados lá no fim. Não cai nenhuma folha se não for da permissão dele. Não pense os mortais que foi o livre-arbítrio de Abraão. Deus já tinha predestinado para que os planos dele acontecesse lá no final. Se vocês prestarem mais atenção nos textos sagrados, verá que tudo se repete.
Deus predestina a história e manda despedir Ismael, porque Deus já sabia que lá na frente iria gerar 7 príncipes, a nação dos árabes, para que assim lá no final os planos deles não fossem frustrados. E assim se repetiu na 5ª versão com Jacó e Esaú: o maior servirá ao menor, como assim também foi com Isaac e Ismael. Onde fica o livre-arbítrio? Se Deus permitiu tudo acontecer lá na frente de novo. Se você perceber, numa 6ª versão, com a chegada do verbo que se fez carne e habitou entre os homens, onde ali no livro de Isaías prefigura a vinda do Messias, também traído por Jesus. Agora eu pergunto, poderia Judas mudar a página da história com um contexto totalmente diferente, mesmo que a embalagem mudasse o rótulo? E o que aconteceria então nesta 7ª versão, com a vinda de Cristo matando Lúcifer lá no final? Então, se você perceber no contexto da história, o texto é muito plácido quando fala que Deus só permitiu que os seus olhos foram abertos somente quando Adão comeu, após ter se encontrado com sua mulher. Se Adão e Eva não teve capacidade de decidir se iria comer e dar ao seu marido, porque ainda não enxergava que estava nua. Então esse seria o motivo, porque Deus limitou os dois de enxergar a queda de ambos antes de Adão comer, mostrando assim que o livre-arbítrio foi limitado por Deus numa medida de controle ali no Éden, e só foram até onde Deus permitisse que fossem. Veja que o livre-arbítrio ali de Adão não existiu, nem para Eva e nem para Adão, visto que o seu livre-arbítrio foi limitado. Se você perceber, Deus interfere, não deixando Eva ver que estava nua após comer do fruto, ou seja, não teve a opção de escolher, de dar o fruto para o seu marido, ou não, pois ainda não tinha visto que estava caída. Se Deus não interferisse na visão de Eva e Adão, de poder decidir que ambos estavam nus e caídos, nós saberíamos então entender se Eva daria o fruto proibido ao seu marido. E se ele pudesse ver com seus olhos que ele estava nua, acredito que ele poderia decidir dando rumo totalmente da história. Mas não foi isso que aconteceu nos textos. Se você perceber ali, Deus só deixou que enxergasse, que seus olhos se abrissem, conhecendo o bem e o mal, somente depois que se encontrou com a sua mulher. Adão não estava morto espiritual quando Eva caiu. Primeiro Eva caiu e não Adão. E ele não pode ver que ela estava nua sem entender que naquele momento Eva tinha perdido a sua comunhão espiritual com Deus. Adão não poderia enxergar a nudez da sua esposa ainda, visto que os seus olhos ainda não estavam abertos para poder enxergar entre o bem e o mal. Esse também é um fato, porque ele foi enganado pela sua mulher. Por que será que Deus, irmão, sabendo da intenção de sua mulher já caída, não impediu que ela cometesse essa atrocidade, prejudicando Adão? Não era ele onisciente? Veja como não existe livre-arbítrio nesse contexto, sendo que a mulher induz Adão a comer do fruto proibido, sendo que se essa mulher não induzisse a comer, nada daquilo teria acontecido. Veja como Deus não deixou que ele enxergasse a sua mulher caída, sendo que ele ainda estava no plano de Deus. Ora, se as trevas não se dá mais com a luz, então por que Deus não permitiu que ele enxergasse as trevas que estavam nela? A resposta a isso é que Deus predestina a história com antecedência primordial, antes que tudo isso aconteça. Queira vocês ou não, arminianos.